Olá pessoal, tudo bem? Então, efeito da crise nas taxas do Tesouro Direto e nos preços unitários e como entender, como olhar esses números daqui para frente. Bom, então assim pessoal, como eu já venho comentando em vários vídeos, eu quero ser breve sobre a questão da crise porque eu quero falar mais, acho que num vídeo hoje à noite, depois do fechamento do mercado, para ver como as coisas ficam. Mas realmente, dois circuit breaks na bolsa na mesma semana é muito pesado, né? Os fundos imobiliários caindo aí na proporção de menos de um terço do que a bolsa caiu, o que é excelente, mas os títulos públicos, alguns com comportamento muito tranquilo para o tamanho da crise, e outros com um efeito assim a nível de circuit break da bolsa também. Então, gente, peguei ali o dia 10 de fevereiro e o dia 11 de março, tá? Por que essas datas? Dia 10 de fevereiro foi o lançamento dos novos títulos, né? E no dia 11 de março foi o segundo circuit break da bolsa nesse mês, nessa semana. Então, gente, nós temos aí uma variação de taxa, um aumento de taxa. Então, a marcação a mercado acontece o seguinte: quando a taxa aumenta, o preço unitário cai. E aí dá aquela sensação ruim, né, de que o título está perdendo valor, mas ele não é uma ação de uma empresa que vai quebrar, certo? Por quê? Porque ele tem a data, ele tem o prazo de vencimento. O Tesouro IPCA 55, em função do seu preço unitário muito elevado, é o mais elevado de todos, ele perdeu em variação de PU R$ 544, o que é quase o preço de um pré-26, né? Que é R$ 150 mais caro, aí mais ou menos, né? Então, realmente muito intenso. Vejam uma coisa que eu falo sempre, né? O pessoal pergunta sobre o IPCA 45, né? O IPCA 45 é o mais amado e o mais odiado. Ele é o mais amado quando as taxas caem, porque ele é o que dá mais lucro. Mas ele é o mais odiado também quando as taxas sobem, porque olha aqui, pessoal, 13,7%. Equivale aí a mais de um dia de circuit break na bolsa. Então, é muito pesado ter uma carteira só com esse título ou predominantemente com esse título. Tem que ter muito estômago para aguentar esse tipo de oscilação. E vejam o efeito então. Então, a relação prazo versus efeito na marcação mercado. Quanto mais próximo o prazo, menor o efeito negativo quando a taxa sobe. Então vejam que o IPCA 26 perdeu aí 3,5%, que é o prazo mais curto. O 35 perdeu 8,3% e o 45 perdeu mais de 13%. Nos pré-fixados, o pré-23 perdeu menos de 0,5%, certo? Por uma crise violenta desse tamanho. Vejam tudo que aconteceu na bolsa, né? E o pré-26 perdeu 4%. Então, nos IPCAs com juros eu só coloquei os dois mais longos, tá? Um perdeu 9%, outro perdeu 10%. Então, aqui a gente vê claramente, cada um na sua categoria, IPCA e NTNB principal, prefixado sem pagamento de juros, e IPCA e NTNB comum com pagamento de juros, a gente vê que está respeitada essa regra, né? Quanto mais próximo o prazo, menor a variação no preço unitário, com variações semelhantes de taxa. Outra questão interessante da gente observar que acontece nos prés de maneira mais nítida e clara. O estresse agora, para curtíssimo prazo, não está tão intenso, mas para longo prazo, 26, ficou mais intenso. Então isso aqui significa o quê? Que todos esses eventos no mundo estão pressionando a parte longa da curva de juros, tá? Por isso que a gente vê um sofrimento maior dos papéis com prazo mais longo, certo? Para curtíssimo prazo, aí 23, Selic e tal, não houve maiores problemas. Outra coisa, Tesouro IPCA, aqui, e Tesouro Pré
para o mesmo prazo, para o mesmo ano, melhor dizendo, 2026, mas tem 8 meses de diferença entre eles. Vejam como o IPCA é mais seguro, porque ele, apesar de ter mais prazo, ele vence em 15 de agosto de 26. O pré vence dia 1º de janeiro de 26. E o pré, ele caiu quase 4% em variação de preço unitário, que é o que interessa. Já o IPCA 26 caiu 3,5%. Então o IPCA mais seguro no mesmo prazo, certo? Então quando você pega um IPCA e um pré de mesmo prazo, o IPCA é mais seguro sempre, tá? Então, pessoal, sobre o efeito da crise nas taxas, era isso, tá? Então a gente tem que entender o efeito da marcação ao mercado e saber montar a melhor carteira. Eu tenho uma playlist longa já sobre vários desenhos de carteiras para vocês analisarem bem e ver no meio da crise como é que fica o teu psicológico, né? Porque isso é o mais importante. O investimento é para ser uma coisa boa, não é para ser uma fonte de preocupação. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma carteira que a gente fique tranquilo. Se o mais tranquilo para ti agora é só investir em Tesouro Selic, pois bem, invista só em Tesouro Selic, não tem problema algum. Se você se sente bem tendo uma carteira montada predominantemente com o IPCA 45, porque você sabe que na data 15 de maio de 2045 vai ser pago a inflação mais a taxa contratada, para cada comprinha que foi feita vai ser calculado tudo, cada registro é mantido na B13 e tal. Para isso que a gente paga a taxa de custódia. A custódia é isso, eles mantêm os registros, todas as posições, na hora exata que a pessoa comprou, toda a taxa, tudo. Você tem o prazo, você fica tranquilo, tem uma exposição grande nesse papel, não se importa com essas variações, porque elas são apenas virtuais, a gente só não pode realizar prejuízo no Tesouro Direto, né? Vamos repetir essa frase 3 vezes. Não realize prejuízo no Tesouro Direto. Não realize prejuízo no Tesouro Direto. E não se esqueça, no Tesouro Direto, não realize o prejuízo. Tem a data, certo? Fica investindo no 45. Eu, pessoalmente, acho que está um momento bem interessante. Também no IPCA 55 para quem tem o prazo, IPCA 40 também. Foram papéis aí que sofreram bastante, eles estão em liquidação, tá? Agora, por exemplo, quando a gente compara aqui a taxa no dia, vamos ver aqui no dia 11 de março para o dia 10 de março, a gente vê como elas estão melhores agora, mas a gente não sabe o fim da crise. Esse é o grande problema, a gente não sabe o fim da crise. Por isso, assim, dá para aproveitar alguma taxa agora? Dá. Eu acho que dia 12 a coisa vai ficar assim. O Tesouro fecha o negócio lá, porque isso é uma regra do Tesouro. Eles têm assim eles não têm uma regra de circuit break como a bolsa tem, de ficar meia hora, depois 1 hora, esse tipo de situação. Não, eles podem fechar o dia inteiro e abrir só no finalzinho, como foi no Wesley Day e como foi boa parte da tarde do dia 11. Então, a pessoa tem que estar ligada ali no home broker para comprar, certo? Ou no aplicativo do Tesouro Direto. Tem que estar, e isso às vezes prejudica um pouco. Ou a pessoa deixa a ordem programada para o dia 12 e compra na taxa de abertura, que a gente não sabe qual vai ser. Então assim, não sabemos se essas taxas vão subir ainda mais, mas é para aproveitar as taxas de agora? Eu acho que na medida da proporção, certo? Na medida, sim, em que você não vai colocar ali uma quantia que vai te tirar o sono se esses 13% negativo no IPCA 45 se repetirem ou dobrar ao longo do mês de março, se repetirem em abril, entende? Você tem que colocar uma quantia que não importa o que vai acontecer com o PU, para você poder suportar o prazo. Porque essa crise, gente, isso eu quero aprofundar em outros vídeos, mas essa crise tem data para acabar. Tem data para acabar. Bom,
Agora vamos dar um outro enfoque, que esse enfoque aqui, eu acho que é o mais racional que vocês vão ver do que as pessoas andam falando por aí na internet sobre essa crise. E eu acho que esse enfoque aqui é muito importante e eu me sinto muito satisfeito de mostrar esses números para vocês. Porque assim, eu já abordei no canal a estratégia vencedora no Tesouro Direto. E agora, nesses momentos, essa estratégia se mostra por demais verdadeira. A gente já falou bastante de dividir os aportes, comprar em taxas diferentes, fazer uma, entre aspas, diversificação de taxas. Mas o método do aporte mensal fixo, fixo por valor, fixo, você vai comprar fixo aquilo ali, tá? Eu fiz isso acho que 1 ano atrás e eu mostrei ali ao longo de vários meses, sempre na mesma data, a pessoa comprando sempre o mesmo valor. Eu fiz duas simulações, não, eu peguei os valores que aconteceram mesmo e coloquei ali, para um valor fixo e para uma quantidade de títulos fixa, tá? E a estratégia se mostrou vencedora, certo? No prazo. E agora, no momento da crise, essa estratégia continua vencedora. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, para a pessoa saber que ela está fazendo o certo e ela dormir tranquila. Isso é o mais importante para não cometer erro no Tesouro Direto, que é realizar o prejuízo. Isso aí não pode fazer nunca. E o número que eu gosto, que eu estou muito satisfeito de apresentar para vocês é esse aqui. Aporte de R$1.000 mensais, tá? É um aporte bom, tá? Muitas pessoas têm menos do que isso, algumas pessoas têm mais. Não importa, você faz a regra de 3 e vai chegar no aporte. Eu coloquei 3 casas para mostrar o número, porque o tesouro ele tranca na segunda casa. Então, se eu colocasse 2 casas, ele arredondaria para cima, o número não fica exato, tá? Então, vejam só, pessoal. Quando a gente olha esses números aqui, esses números, eles são muito mais geradores de ansiedade, de sofrimento, de angústia e de pânico. Que você olha aí, todos os papéis no vermelho, todos, tá? Eu não coloquei aqui o Tesouro Selic, tá? Mas o Tesouro Selic é outra filosofia, é para segurança, certo? Mas o pré-23, até o pré-23 com menos 0,45. Então tudo negativo, variações de IPU horrorosas, tudo muito ruim. Tu olha isso aqui, dá um pânico. Agora, quando tu olha o que acontece com o teu aporte, lá no dia 10 de fevereiro, por exemplo, IPCA 26 você comprava 0,35 títulos. Agora em 11 de março você compra 0,37. Olhar isso aqui, pessoal, esta informação aqui, você compra 0,02 títulos a mais, a coisa parece que dilui o estresse, a ansiedade, a angústia e o sofrimento. Quando você pega o IPCA, aí quando aumenta o prazo, você compra mais títulos com o mesmo valor. 0,49 em fevereiro, 0,54 em março. No 45, 0,68, 0,79. Quase 0,11 títulos a mais. E aí você vê que esses números aqui, eles te mostram outra realidade. Eles te mostram o teu patrimônio crescendo no longo prazo. Porque isso aqui é a visão de curtíssimo prazo. É a visão de... Bom, fevereiro teve 29 dias, é a visão de 30 dias, de 30 dias corridos, tá? 30 dias corridos é isso aqui que acontece. Mas no longo prazo, o que você vai ter? Você vai ter mais títulos em carteira. Isso é que é o importante. E nos títulos de curtíssimo prazo, a coisa nem foi tão horrível assim. Porque, por exemplo, o pré-23, que você comprava com R$1.000 1,16 títulos, agora você compra 1,17. O pré-26, 1,43, agora 1,49. E nos IPCAs longos com pagamento de juros semestrais, a diferença também é pequena porque o PU deles é muito alto e os R$1.000 não compram tantos títulos assim. Então no IPCA 40, de 0,21 passou para 0,23 e no 55 de 0,19 para 0,22, ou seja,
Você, com os R$ 1.000, consegue comprar um pouco a mais. E isso é que é o bom. Isso é que é o bom. É isso que a gente tem que enxergar nessa crise, essa oportunidade. Pode ser que eu preencha aqui a coluninha, por exemplo, com o dia, sei lá, 20 de março, e talvez tenha valores assim, 0,40 aqui, 0,60 aqui, 0,90 aqui, tudo bem. Você vai aportar mais com a mesma quantidade. E no longo prazo você vai ter uma carteira com mais papéis. O seu dinheiro comprando mais papéis. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa. Aqueles papéis que você eventualmente comprou aqui no dia 10 de fevereiro, eles vão estar remunerando com essa taxa aqui, certo? Por maior revés que tenha tido na questão política de Congresso e tal, que isso aí eu vou comentar depois, não existe no mercado esse tipo de temor de que o Brasil vai quebrar, certo? Então, gente, a segurança no Tesouro é a maior que existe no mercado financeiro, tá? A segurança do Tesouro Direto é maior do que qualquer banco do Brasil, é maior do que qualquer empresa no Brasil, certo? É maior do que qualquer fundo imobiliário no Brasil. A segurança do emissor, certo? O famoso risco soberano. Então é isso que a gente tem que focar nessa hora. A gente tem que focar que a gente vai conseguir comprar mais títulos e que isso aqui é pressão de curto prazo. E essa crise tem data para acabar. A outra questão é a seguinte, mas eu não estou com dinheiro agora. Eu já investi, eu só vou ter em abril. Ok, vamos esperar as taxas. Pode ser que elas melhorem e isso aqui vai passar como um dia ruim. E vejam, essa questão do coronavírus, ela vai ficar muito mais como um fato médico do que como um fato financeiro, porque o mercado mundial, o mundo, os países, as finanças, por mais eventos ruins que estejam acontecendo agora, vai recuperar. Isso aí eu tenho certeza absoluta. É só olhar aquele gráfico que a gente já mostrou no canal, vários youtubers também mostraram, quando eclodiu HIV, H1N1, SARS, até o Ebola, né? Então, um monte de doença ruim ali, certo? E o mercado sempre se recuperando. O coronavírus vai ficar muito mais como um evento médico do que como um evento financeiro. Por pior que a crise seja hoje, amanhã, essa semana, semana que vem, mês que vem, por mais que atrase toda a recuperação do país por mais um ano, ou a recuperação da bolsa, ou a recuperação dos mercados financeiros por um ano inteiro, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Só que o momento agora é sofrido, então a gente tem que olhar isso aqui, ó. Não olhar a rentabilidade negativa, o PU, a taxa que disparou, não sei o que, não. Olha quanto que o teu aporte compra, certo? Se você tem reserva de oportunidade, tá excelente de entrar. Tá excelente de entrar. Se as taxas continuarem subindo, bom, então não gasta toda a reserva de oportunidade agora. Como adivinhar? É o risco. Esse é exatamente o risco da marcação a mercado. Existe risco em ficar parado olhando, porque aí a crise pode se desfazer. Existe risco em alocar tudo agora achando que a taxa é maravilhosa e amanhã ou semana que vem a taxa continua subindo. E aí você vê o PU desvalorizar e se angustia. Então assim, ó, respeite os valores do seu sono. Isso é o mais importante. E o aporte fixo, nesses momentos de crise, é muito bom, porque a realidade é essa. É isso aqui que importa. Você comprando mais títulos com taxas melhores e PUs mais baratos. É isso aqui que vai fazer o teu patrimônio crescer no longo prazo. É isso aqui. Comprar mais títulos com o mesmo dinheiro. Tá certo, pessoal? Então, sem desespero, sem angústia, sem sofrimento, manter o plano, manter a disciplina e não realizar prejuízo no Tesouro Direto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.